Estamos de volta entrevistando aqui o diretor da Ipsos, Danilo Cersósimo. Agora acertei o nome completo. Danilo, no primeiro bloco, falou muito da pesquisa que eles fizeram. A gente tentou desenhar aí o noticiário político dessa semana com os dados que eles apresentaram no fim de semana passado, né? Lá para o sábado, domingo, foi divulgado nos jornais. Danilo, vamos entender um pouquinho como que funciona. Explica para a gente como é que é a pesquisa, essa questão de margem de erro, quantas pessoas são entrevistadas, regiões do país, é presencial, não é? Dá uma geral para a gente, por favor. O Pulso Brasil é uma pesquisa da Ipsos, é uma pesquisa mensal que existe há 12 anos. Tá? São 1.200 entrevistas domiciliares, todos os meses, com uma amostra representativa da população brasileira. Ou seja, nós entrevistamos pessoas que moram nas 5 macro-regiões. Tá? Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, capitais, regiões metropolitanas e interior, cidades grandes, médias e pequenas. Então, classes A, B, C, D, E, homens e mulheres, com faixas de idade, enfim. É uma amostra que representa a população brasileira todos os meses. A margem de erro é de 3 pontos, para mais ou para menos. Tem algumas conclusões aí que a gente percebe, às vezes são um pouco equivocadas, né? Principalmente caiu, não subiu, Sim. Não caiu, quer dizer... Tem que ser levado em consideração a margem de erro. Muitas vezes é só uma oscilação da pesquisa. Sim. E outra coisa também é a questão do intervalo de confiança. Muitas vezes a gente fala que a pesquisa está 95% certa, a chance dela estar certa. Não é bem isso, né, Danilo? Explica um pouquinho como é que funciona. A pesquisa, o intervalo de confiança, se a gente fizesse 100 pesquisas, 95 delas deveriam dar esse resultado com uma margem de 3%. Né? Um desenho como esse, com uma margem de confiança de 95% e uma margem de erro, intervalo de confiança de 95%, a margem de erro de 3%, é o desenho mais tradicional de pesquisa de opinião. Todos os grandes institutos trabalham com esses parâmetros. Né? Uhum. Danilo, a gente estava conversando até antes de entrar no ar, a questão da dificuldade cada vez maior de fazer pesquisas e essa dinâmica que vai mudando, né? Muitas vezes as pessoas criticam os institutos de pesquisa, erraram no resultado da eleição e tudo, mas aquilo é uma fotografia de um momento, né? Como que tem sido lidar com toda essa crítica, né, às pesquisas, e num mundo que temos exemplos aí de dificuldades mesmo de projetar o que ia acontecer, né? O Brexit foi isso, aconteceu aqui também na América Latina, a questão das Farc, né, do acordo Colômbia-Farc, foi também muito conhecido. O próprio Donald Trump não era apontado como o vencedor das eleições, acabou levando. Como lidar com esse novo mundo? Quer dizer, as pesquisas estão começando a dar mais errado do que elas já deram em algum outro momento? Como que você vê todo isso? Eu penso que as pesquisas de opinião, especificamente, elas estão se adequando a uma sociedade cada vez mais dinâmica, né? Você tem hoje que considerar como você vai alcançar essas pessoas, né? Como eu vou ouvir as pessoas, né? Especificamente em casos como o que aconteceu no Reino Unido, nos Estados Unidos, você, quando desenha uma amostra, você tem que considerar, por exemplo, variáveis do tipo: essa pessoa votou nas últimas eleições, qual é a probabilidade dela ir votar nessa? Né, em sociedades em que o voto não é obrigatório. Mesmo no caso do Brasil, isso passa a ser importante por conta do absenteísmo ter aumentado muito. Está na faixa de 30%. Por aí, 27%, se não me falha a memória. Então, um risco que a gente corre é de ouvir a opinião da pessoa e ela declarar o voto para o candidato X, mas ela historicamente não tem o hábito de votar, ela não foi votar nas últimas 2 eleições. Isso acontece muito em países onde o voto não é obrigatório. Né? Tem também o voto, a declaração enrustida, digamos. A pessoa não declara a opinião dela sobre um tema polêmico, sobre um candidato polêmico, ou que não é comumente aceito. Enfim, o Trump, por exemplo, a gente teve casos no Brasil assim, com candidatos como Jânio, Maluf, enfim, que não se esperava que vencessem em determinadas eleições e venceram, porque a pessoa ela não se sentia confortável em declarar o voto num determinado candidato. Então essas são questões que a gente tenta ao máximo monitorar para que a pesquisa não erre lá no final, mas que, bom, eventualmente pode acontecer. O ponto para mim, e aí acho que a ideia do pulso, você ter o dado todos os meses, ele vai te dar pelo menos as tendências. E os dados mês a mês, eles vão se confirmando. Né? Se você toma todos os cuidados técnicos,
controle de qualidade, etc., a chance de você errar é menor. Ainda assim pode acontecer por variáveis que podem não estar controladas. Quer dizer, para o leitor que está muito acostumado a acompanhar o mercado financeiro, é muito mais importante a trajetória, então, Exato. do que o número Exato. em si, 2%, 1%, 30%. Exato. Se você, por exemplo, analisa a última eleição aqui no Brasil, a Aécio e Dilma chegavam pau a pau ali no final. Mas quem olhava os dados de pesquisa diária sabia que a Dilma ela vinha numa pequena crescente em relação ao Aécio. A chance dela ganhar era maior. É claro que você pode errar essa projeção numa pesquisa em que os candidatos estão disputando praticamente meio a meio do eleitorado. A chance de você cravar um nome, mas na verdade o Brexit é um ótimo exemplo nesse sentido. A maioria dos institutos cravou um não por uma diferença mínima e acabou dando sim, praticamente dentro da margem de erro. Então, é difícil em cenários assim tão polarizados e tão divididos, né? Difícil, né? Você estava falando antes da questão de você conseguir saber como que vai ser o abstenteísmo, quer dizer, muito difícil, porque o cara pode de repente não votar, e como que você vai prever isso, colocar isso na sua conta, né? O modelo de quem que vai sair esse voto, né? Exato, o modelo de previsão tem que mapear isso em relação ao respondente, né? Nas últimas eleições ele foi votar, em quais ele votou, em quais ele não votou. Quando ele foi votar, ele votou em quem ou em que causa, para você tentar meio que segmentar, né, o eleitorado e entender quem é mais engajado, na verdade, né? É por isso que, quando a gente olha eleições americanas, o Partido Democrata sempre enfatiza a necessidade dos filiados ao partido votarem, porque o engajamento conta muito na hora de decidir, de fato, né, o voto na urna. Vocês conseguem ter uma noção de qual que é o eleitor, o tipo de eleitor que costuma se abster mais, ou ele é espalhado mesmo? A questão a gente vem monitorando exatamente para se precaver para 2018 e tentar monitorar essas variáveis. No Brasil, isso é um fenômeno relativamente novo. O absenteísmo ele vem crescendo. Não só o absenteísmo, como a incidência de votos brancos e nulos. No atual contexto brasileiro, é muito mais provável que indivíduos de baixa escolaridade, classes sociais mais baixas, não compareçam do que aqueles de classes sociais mais altas, renda mais alta, escolaridade mais alta. A gente tende a esperar este comportamento baseado no que a gente está vendo até agora do nosso monitoramento. Danilo, vamos então agora para os nomes aqui, para o que a gente começou a observar, que vocês mapearam muito bem, a questão da aprovação e desaprovação, que não é necessariamente uma intenção de voto, Sim. mas que dá alguma sinalização disso, né? A primeira questão que eu gostaria de tratar é o Jair Bolsonaro, quer dizer, aprovação elevada, é um candidato que tem despontado nas pesquisas como segundo colocado, quer dizer, na maioria das pesquisas ele aparece lá na segunda posição, de certa forma aí consolidado. Tem gente que acha que ele vai desidratar até lá, tem gente que acha que existe a possibilidade dele ir para um segundo turno. Como que você vê o eleitor do Bolsonaro, a possibilidade de crescer em classes menos favorecidas aí, numa eventual possibilidade do Lula não ser candidato, por exemplo, que é algo que tem sido ventilado em algumas... Então vamos lá. Primeiro, o barômetro político da Ipsos é uma pergunta de um índice de aprovação e desaprovação. Se você aprova ou desaprova a celebridade ou a figura política, etc. Ele não necessariamente significa que aqueles que aprovam vão votar na pessoa, no nome. Mas ele serve para a gente entender quais são esses nomes com maior potencial de aceitação. Mais do que isso, como esses nomes estão alinhados com eventuais tópicos da agenda, né? Posteriormente a essa pergunta, a gente avalia com alguma frequência o potencial eleitoral de cada nome, que é uma pergunta muito parecida sobre qual é um grau de certeza que a pessoa dá de probabilidade de votar nesses nomes. Então, alguns nomes têm uma boa aprovação, mas não necessariamente convertem isso em probabilidade de votar. É aquela pergunta clássica que as pessoas mais familiarizadas com pesquisa já conhecem. Em relação ao Bolsonaro, ele não mostra ainda, do ponto de vista de aprovação da imagem dele, nenhuma incidência mais significativa em algum extrato da sociedade. Ele é aprovado uniformemente entre classes sociais, de faixas de renda, escolaridade. Porque
é uma questão muito mais ideológica do que demográfica nesse caso. É a pauta que ele defende, mais moralista, da lei e da ordem, e muito provavelmente daqui para frente ele vai se colocar como um patriota e vai surfar nessa onda nacionalista que tende a crescer no Brasil e muito possivelmente vai se agarrar na questão do combate ao crime. Então, quando a gente monitora a agenda é para entender que questões são mais necessárias de serem resolvidas e quem está alinhado a elas, né? Desculpa, a última pergunta, pós-Bolsonaro. Da possível transferência do Lula, a transferência do Lula, né? Se caso ele não seja candidato. Pois é, baseado no que a gente testou até agora, o Lula não tem neste momento poder de transferência do seu capital eleitoral. Ele tem, hoje, se tivéssemos uma eleição hoje, ele iria para o segundo turno. Os nomes que a gente testou do Partido dos Trabalhadores no lugar do Lula, nenhum consegue absorver. Aliás, é muito pouca absorção desse capital, né? Uhum. Esses votos tendem a se fragmentar, a se diluir. Curiosamente, tem uma parte do eleitorado do Lula que vai para o Bolsonaro, uma parte que vai para a Marina, uma parte que vai para o Ciro, nada significativo. A maioria desse eleitorado do Lula tende a se declarar indeciso, ou que vai votar branco ou nulo. Então, no caso do Lula não concorrer, existe uma grande parcela do eleitorado a ser disputada pela concorrência. E o Lula, a gente percebeu aí que ele cresceu, né, na última pesquisa, a questão da aprovação, e para a surpresa aí de alguns, não foi só em setores específicos da sociedade, mas foi em 3 classes aí, a questão. Norte e Nordeste despontaram, mas também outras regiões, exceto o Centro-Oeste. Como que vocês entenderam esse movimento? É fruto da campanha que ele tem feito? É fruto... bom, vamos lá. O Lula sempre teve, nesses últimos 2 anos de monitoramento, uma aprovação ali na casa dos 30%, 35% de aprovação. É o piso dele. É o piso dele. E ele tem uma desaprovação de 60% a 65%, e isso não muda. Flutua um pouco, mas não muda. Nesses últimos meses, nesse ano especificamente em campanha, ele teve picos de aprovação e neste mês foi o maior deles, foi 40% de aprovação. Isso não significa, e isso é bom explicar para quem não entendeu a leitura do dado, que ele é o mais aprovado. O nome mais aprovado ainda é o do Sérgio Moro, com 48%. O ponto é que o Moro já teve 60 e poucos por cento, 64% de aprovação. Isso vem caindo, fruto de maior exposição na mídia, fruto do desgaste do judiciário e da justiça, fruto do desgaste da própria Lava Jato. No caso do Lula, por que a aprovação dele aumentou um pouco? Porque ele está falando com o seu público. Está falando com o público agora. Ele foi presidente. Friamente falando, ele governou por 8 anos e deixou um legado. Esse legado é bem avaliado por alguns e é mal avaliado por outros. Mas ele está envolvido, foi mencionado em escândalos de corrupção. É possível que a corrupção, ainda que seja uma pauta importante da agenda brasileira, seja relativizada em nome de outras benfeitorias, enfim, ou de outras questões em torno do nome dele ou de outros. Isso é um fenômeno que a gente vai ter que olhar daqui para frente. Há 1 ano ou 2 atrás, a gente talvez estivesse falando do fim do rouba mais faz. Será que isso não vai voltar com força num cenário de pobreza de debate, como que a gente está vivendo? Danilo, vamos caminhar para as últimas perguntas. Eu queria primeiro... Dória e Alckmin têm disputado aí a possibilidade de ser o candidato tucano. O Alckmin defende prévias, o Dória fala da importância das pesquisas e tal. O Dória tem maior concentração em faixas de classes mais abastadas, o Alckmin é um pouco mais pulverizado. Quem tem mais chance de ir para... quem é mais competitivo entre os dois? E aproveito para colocar a figura do Luciano Huck, que é um candidato que estava com baixa desaprovação, elevado nível de aprovação e espalhado aí por diferentes classes, né? É um azarão, mas que tem aprovação elevada. Tudo vai depender de como eles vão se posicionar, de como eles vão comunicar na campanha, etc. O Alckmin tem contra si o fato de ser muito associado ao político tradicional. E aí aquela desconfiança generalizada em relação aos políticos tradicionais, que é de 80%, as pessoas não confiam nos políticos tradicionais, eles querem um novo, etc., joga contra o Alckmin, joga a favor do Dória nesse sentido, eventualmente até de nomes como Luciano Huck, algum nome de fora, um nome do empresariado, etc. O grande ponto vai ser como esses nomes menos associados à política serão percebidos em relação à capacidade de gerenciar o país, de fazer o país sair da crise, e a envolvimento ou não em relação à corrupção.
Então, você tem nomes do judiciário, como Joaquim Barbosa, por exemplo, que tem uma imagem muito positiva nesse sentido, né? Como os nomes da política, o prefeito Dória ele se posicionou como novo nas eleições, etc., mas agora ele é prefeito de São Paulo, ele é visto por muitos como um político, né? Então, como ele vai se posicionar nesse sentido? Falar em chances agora é muito prematuro, porque vai depender do nível de pulverização da campanha e da própria comunicação nas eleições, né? Na campanha em si. Vamos caminhar a última pergunta. Você falou de polarização, a gente caminha para um PT-PSDB, para um Fla-Flu, para uma polarização de novo nas eleições, como tem sido a tradição nos últimos pleitos? Para uma polarização é muito provável. Se será o PT ou o PSDB, hoje eu tenho minhas dúvidas, porque depende. Quer dizer, que PT a gente está falando? O PT do Lula, ele é candidato, é o PT de Jacques Wagner ou de Haddad candidato, né? O PSDB unido ou o PSDB fragmentado? Hoje, eu diria que é uma eleição muito mais parecida com o que a gente teve em 1989. Muitos nomes, partidos relativamente desconhecidos, porque os partidos perderam relevância, e um sentimento, digamos, anti-establishment, mais ligado a um certo reacionarismo, conservadorismo, que é algo hoje muito mais forte do que era em 89. Tá certo, Danilo, muito obrigado pela Obrigado, participação. A você que acompanhou, muito obrigado por ter ficado aqui conosco até agora. Eu peço que, se você gostou do vídeo, compartilhe aí para a gente discutir mais política no país. E o Conexão Brasília vai ficando por aqui. Entrevistamos Danilo Cersósimo, diretor da Ipsos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.